Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos ao Quartinho Espírita. Espero que estejam todos bem, que estejamos fazendo os nossos esforços, esforços que se refletem em compreender e aplicar. As lições precisam da nossa compreensão, da nossa clareza, de um esforço por entender. Embora os benfeitores tragam sempre mensagens mais claras possível, mas compreender é um esforço que nós temos de fazer assim mesmo. Um esforço que não é único. Posteriormente, nós teremos de vivenciar o que estudamos. É uma responsabilidade que adquirimos, mas nenhum de nós espera fazer isso da noite para o dia. Tudo é feito com calma. Como nós já estudamos em Espiritismo, a evolução não dá saltos. Então nós procuramos compreender as lições, meditar sobre elas, e vamos observando ao longo dos dias, ao longo da vida, como isso se aplica, como isso amadurece dentro de nós. É claro que nós temos de fazer um esforço, no sentido muitas vezes não só de compreender, mas de renunciar, de buscar nas orações a ajuda de Deus, a inspiração. Portanto, levemos nosso pensamento a Deus e peçamos que Ele nos ajude. Senhor, proteja as nossas famílias e nos ampare no caminho para o bem. Ajuda-nos a compreender as lições e a estender o nosso desejo de cumprir a sua palavra, de praticar o bem aos nossos irmãos e também na direção da nossa reforma íntima, a mudar quem somos para sermos melhores instrumentos da sua paz e do seu amor no mundo, alcançando um dia a dignidade de servir e seguir com Jesus, hoje e sempre. Assim seja. Livro de hoje, Jesus no Lar, Chico Xavier, pelo Espírito, Neio Lúcio. Introdução. Jesus no Lar. Para a generalidade dos estudiosos, o Cristo permanece tão somente situado na história, modificando o curso dos acontecimentos políticos do mundo. Para a maioria dos teólogos, é simples objeto de estudo nas letras sagradas, imprimindo novo rumo às interpretações da fé. Para os filósofos, é o centro de polêmicas infindáveis, e para a multidão dos crentes inertes, é o benfeitor providencial nas crises inquietantes da vida comum. Todavia, quando o homem percebe a grandeza da Boa Nova, compreende que o Mestre não é apenas o reformador da civilização, o legislador da crença, o condutor do raciocínio ou doador de facilidades terrestres, mas também, acima de tudo, o renovador da vida de cada um. Atingindo esse ápice do entendimento, a criatura ama o templo que lhe orienta o modo de ser. Contudo, não se restringe às reuniões convencionais para as manifestações adorativas, e sim traz o amigo celeste ao santuário familiar, onde Jesus, então, passa a controlar as paixões, a corrigir as maneiras e a inspirar as palavras, habilitando o aprendiz a traduzir-lhe os ensinamentos eternos através de ações vivas, com as quais espera o Senhor estender o divino reinado da paz e do amor sobre a terra. Quando o Evangelho penetra o lar, o coração abre mais facilmente a porta ao Mestre Divino. Neio Lúcio oferece esta verdade profunda e consagra aos discípulos novos algumas das lições do Senhor no círculo mais íntimo dos apóstolos e seguidores da primeira hora. Hoje, que quase 20 séculos são já decorridos sobre as primícias da Boa Nova, o domicílio de Simão se transformou no mundo inteiro. Jesus continua falando aos companheiros de todas as latitudes, que a sua voz incisiva e doce possa gravar no livro de nossa alma a lição renovadora de que carecemos à frente do porvir, convertendo-nos em semeadores ativos de seu infinito amor. É a felicidade maior a que poderemos aspirar. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 3 de outubro de 1949. Capítulo 1. O culto cristão no lar.
Povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade. Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante: Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo: E o oleiro? Que faz para atender à tarefa que se propõe? Certamente, Senhor, redarguiu o pescador intrigado. Modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu. E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar. Lavrará a madeira, usará o enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu: assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nos não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou: Pedro, acendamos aqui, em torno de quantos nos procuram assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz, na conversação e no pensamento? O Pai, que nos dá o trigo para o celeiro através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou no mestre os olhos humildes e lúcidos, e como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido: Mestre, seja feito como desejas. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Bom, eu tenho dito já que nos livros psicografados por Chico Xavier, a introdução, o prefácio são verdadeiras lições. E aqui não é diferente. O que Emmanuel nos fala no prefácio se complementa com a lição que Chico e Neo Lúcio já nos passam no primeiro capítulo, pois eles já começam nos dando um precioso conselho, e é por isso que aqui a introdução e o primeiro capítulo foram gravados juntos. Vejamos que na reunião na casa de Pedro, a conversa tomava ares improdutivos, quando então o mestre toma dos textos sagrados no intuito de mudar essa realidade. Quantas vezes a conversa é produtiva e não fazemos o contrário? Quantas vezes não pesteamos nobres conversações com assuntos infelizes e de mau gosto? Façamos como Jesus, velemos pela lavoura de palavras, semeando altruísmo, espiritualidade e sempre encaminhando para o bem. Nós podemos perceber aqui que na sequência vemos uma questão chave na jornada do Cristo. Jesus não veio como um César, como um imperador guiando exércitos. Ele veio ao povo simples,
pessoas desconhecidas, e ali plantou a semente do Evangelho que hoje se tornou a árvore que nutre de tantas esperanças e transformações o nosso mundo. As perguntas de Jesus levam Pedro a pensar no aperfeiçoamento do homem com suas comparações e nos mostra a importância da família, que é no âmbito familiar onde somos chamados às mais profundas mudanças, algo que ainda hoje muitos não entendem. É da choupana humilde que sai a força para mudar a sociedade. São as famílias alimentando o progresso moral, reordenando o mundo. Ali aprendemos a tolerância que impede a guerra, a justiça que sustenta a ordem. É onde somos testados nos nossos aprendizados de ordem espiritual. Vejamos como temos desperdiçado tempo e oportunidade, né? Basta boa vontade para que comecemos a estudar em família as lições do Evangelho. Podemos organizar estudos semanais em horários possíveis para todos. E percebemos, né, pessoal, como um gesto simples pode tanto. Voltemos a nossa atenção para tantas conversas que não edificam e que correm o sabor do tempo dentro de nossas casas. Né? Quantas vezes nós nos perdemos no caminho. Quanta energia e inteligência desperdiçadas em falas inúteis, rancorosas, quanto temos envenenado os nossos dias de convívio ao invés de espargir as luzes que nos modificariam e nos ajudariam a contribuir para a obra de Deus sobre a terra, a obra de paz e de amor. A espiritualidade maior certamente virá enriquecer os estudos da família que busca em Jesus a cura de seus males, o roteiro novo de seu amanhã, o fogo devorador de suas mazelas, o sentido outro de nossas dores. Possamos então dizer como Pedro: Mestre, seja feito como desejas, porque o desejo de Jesus em relação a nós não é outro que não a nossa liberdade. Só livres de nossa ignorância podemos ser felizes, levando felicidade ao próximo, ou seja, doando o que se recebe, fazendo os outros felizes e nos tornamos felizes. Encaremos, portanto, o Evangelho como muito mais que relatos históricos ou motivos de orações, mas como uma possibilidade de entendimento e mudança tão necessários para os nossos dias. Realizar o culto cristão no lar é trazer Jesus para perto, e trazer Jesus é trazer paz e luz. Em nossas casas, façamos como Cristo na residência de Pedro e inauguremos também o culto cristão. Tomemos a iniciativa ao invés de reclamá-la dos outros. Não vamos ficar esperando que alguém comece. Comecemos nós, guardando os demais. Nunca é demais lembrar em tudo que Jesus é o caminho, e um caminho que podemos percorrer juntos dentro da estrada de cada um. Não permitamos que assuntos que cedo se perdem ou o pueril que faz perder-se ocupem o espaço do divino amigo. Convidemos Jesus para uma visita. Diante de uma boa intenção, ele certamente virá. Bom, foi isso que eu entendi da lição de hoje. Meu muito obrigado por tudo a todos. Espero que esse vídeo contribua aí para o seu trabalho de reforma íntima, ajude você nesse dia, te dê mais esperança. Que Deus abençoe você e toda a sua família e até a próxima.